Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje, 1º de outubro de 2023, exatamente 90 dias não, 3 meses para acabar o ano. E uma forte chuva caiu ontem à noite em São Paulo, sábado, uma chuva física. E para quem estava ontem no Congresso de Missões, dentro da Adebras, sede, uma chuva espiritual caiu sobre aquele local ontem. Meu Deus, que culto maravilhoso, que presença tremenda dos louvores, da apresentação, da palavra. Não perca a oportunidade de aprender mais da palavra, de adorar a Deus, de participar de eventos que vão fortalecer a tua vida espiritual nessa terra e vão te dar um aporte. A ministração, eu não sei o nome da jovem, sobre Pedro foi simplesmente maravilhosa. Não perca a oportunidade. No devocional de hoje eu quero falar sobre renúncia. E não tem texto maior para nós falarmos de renúncia na Bíblia Sagrada do que Filipenses 2, versículo 5 ao 11. Eu já tive outras... Esse é um texto da Bíblia que você tem que ler, que a palavra vai se renovar e vai falar tremendamente ao teu coração todas as vezes que você lê esse trecho. A palavra de Deus nos diz, Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem maior renúncia do que essa, irmão. Ele renunciou o reino celestial para se tornar como eu e você, passar as nossas privações, vencer, e hoje está à destra do Pai intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Mas o que eu queria te dizer sobre esse devocional e sobre a palavra que nós recebemos ontem em relação à vida de Pedro, Deus não honra o que você tem, Deus honra o tamanho da tua renúncia. O mundo, como sistema, irá aplaudir o que você tem nessa terra, enquanto o céu irá observar as suas renúncias para lhe dar o que já é teu. Olha que contradição. O mundo quer aplaudir os seus bens, essas coisas, e o céu, ele quer saber o tamanho da tua renúncia para dar o que já é teu, porque tudo já foi preparado, né? Então, a Bíblia Sagrada, ela é composta pelos improváveis. Olha, irmãos, eu vou falar algo para você. É muito complicado a gente entender alguns contextos da Bíblia, porque cada nação, às vezes, tem uma visão diferente do propósito de Jesus Cristo aqui nessa terra. Mas vamos falar um pouquinho sobre os improváveis. Jesus Cristo, para os judeus, ele continua sendo um improvável. O judeu tradicionalista, ele continua sendo improvável. Para o judeu messiânico, não. E eu quero falar um pouquinho sobre os improváveis. Pessoas comuns, muitas vezes, rejeitadas pelos erros ou condição social, familiar, financeira e até física, seguiram os seus propósitos. Ou seja, nós não temos desculpas, sendo improvável aqui nessa terra, de deixar de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Eu vou falar alguns aqui. O principal sempre vai ser Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus, mas é inserido pessoas comuns para que nós possamos... a Bíblia não é feita de super-heróis, a Bíblia é feita de pessoas como eu e você, que, como eu li no início, renunciam aquilo que o mundo aplaude e recebe aquilo que Deus tem para a vida dela. E eu te confesso, é a melhor parte. Vou falar alguns personagens para você compreender um pouco. Moisés, ele renunciou ao cargo de príncipe, ele era príncipe do Egito. Moisés, ele cometeu um homicídio, né?
Ele cometeu um homicídio nessa jornada, querendo salvar um hebreu, acabou cometendo um homicídio. Ele tinha um defeito físico, ele era gago, né? Mas este homem que renunciou ser príncipe do Egito, tinha uma condição física debilitada, acabou cometendo um erro, ele se tornou o maior legislador da Bíblia Sagrada. Por que isso? Porque ele entrou debaixo do propósito de Deus. Ele renunciou aquilo que era do mundo para receber aquilo que era de Deus. Para você compreender, Abraão, ele renunciou à casa, à parentela, ele renunciou à terra dele, renunciou à casa do pai. Ele tinha um problema, era um casal, ele e Sara, eles eram estéril, eles tinham esterilidade. Eu não vou entrar no mérito se era Abraão, se era Sara, eles tinham esterilidade, eles não conseguiam gerar filhos, né? Abraão mentiu para Faraó em relação a Sara ser irmã, enfim. Mas o que eu quero te dizer, irmão, são pessoas improváveis que através de renúncias se alinharam. Nós não temos desculpa para deixarmos de cumprir o nosso propósito. Quem foi Abraão no final das contas? Se tornou o patriarca do povo de Israel e o pai da fé. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, nós não temos desculpa. Eu não estou querendo enaltecer as falhas dos personagens, mas estou querendo te dizer que são pessoas comuns, que na jornada dessa terra entraram debaixo do propósito de Deus para a vida delas e viveram o sobrenatural. Nada diferente da minha vida. Eu sou improvável, você é um improvável. Você vai querer continuar na tua vida com esse título de improvável ou ser um improvável que manifestou o propósito de Deus aqui nessa terra? Davi, ele renunciou à posição de rei de Israel. Como ele renunciou? A partir do momento que Samuel ungiu ele, um profeta que tinha uma grande autoridade, a partir daquele momento ele já era o rei de Israel. Ele poderia até reivindicar, mesmo com a idade que ele estava, porque o povo de Israel serve um governo teocrático, né? Eles são, é Deus que governa eles. Ele poderia solicitar, mas ele renunciou e foi cuidar das ovelhas malhadas, irmão. Ele continuou no processo até aguardar o tempo de Deus, né? Ele era de baixa estatura. Davi não era um cara grandão, né? Você está entendendo? Estou falando de qualidades, né? Davi, na jornada dele, ele matou e adulterou, irmãos. Uma mancha, porque eu vou chegar para vocês entenderem. E essa pessoa que renunciou ao reinado, era de baixa estatura, cometeu adultério e matou uma pessoa, por uma ordem onde os seus líderes de colocar Urias à frente da batalha no local, ali era um assassinato. Muitas vezes pessoas querem fazer isso na tua vida, viu? Elas querem te assassinar, te colocando à frente de circunstâncias que vão matar a tua vida, espiritual, financeira, social. Toma cuidado, toma cuidado. Se for trabalhar de Deus, que Deus possa lhe dar o livramento. E se tornou um homem segundo, Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, e o principal rei de Israel. Agora, para falar de Jesus Cristo, só renúncia. Jesus Cristo renunciou à sua posição no céu, Jesus Cristo renunciou ao pecado, Jesus Cristo renunciou a ser igual a Deus, porque se você estudar, Jesus Cristo foi 100% homem, 100% Deus naquilo que era propósito, porque se ele tivesse usado a sua divindade para vencer o pecado, não teria validação o que nós tomamos posse hoje, de vencer a morte, vencer o pecado e deu essa vitória para nós. Para finalizar, renúncia é um termo que caracteriza o ato e efeito de negar ou rejeitar algo, uma atitude, né? Normalmente está relacionado ao fato de renunciar a alguma coisa, se abdicar de um objeto ou algo muito importante. Jesus fez isso por nós. Porém, hoje ele Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Provavelmente você seja um dos improváveis desse tempo. Não se atente como o mundo vê você, meu irmão, senão você vai ficar paralisado. Eu fico imaginando, mergulhe no propósito de Deus e ouça a voz de Deus do que Ele diz a seu respeito, porque senão você vai ficar paralisado. A Bíblia é composta dos improváveis. Eu tenho uma informação, mas eu vou deixar para uma outra passagem,
Por que Jesus é improvável para os judeus? Né? Tem algo muito importante, mas não é nesse devocional, que é de 8 a 10 minutos e o tempo já acabou. O guerreiro improvável. Pega a visão do canal do Guerreiro. Ouça o que Deus diz ao teu respeito. Ouça o horizontal, porque se você ouvir o vertical, você vai ficar paralisado. E para ouvir o horizontal, irmão, peraí. Horizonte é para cá, vertical. Irmão, tá entendendo, né? Você tem que olhar para cima. Pega a visão do canal do Guerreiro.